Muito boa tarde a todos e a todas. Tenho o maior gosto em estar aqui hoje. Na verdade, já tive uma edição, creio que a primeira, a Ana ajuda-me na memória. Portanto, no ano passado estive do outro lado a ouvir e este ano, obrigada pelo convite, e conciliou aqui com a minha possibilidade de falar sobre um tema que eu considero da maior relevância, também da maior atualidade, que é a sustentabilidade das carreiras, e que já agora, eu sou um pouco suspeita, porque é o tema que eu investigo e que também eu pratico, porque ao longo do meu percurso profissional, carreiras, vamos lá ver que não é sempre a mesma coisa, mas é que a ideia é que podem ser várias, não é? Na verdade, sempre que me obrigaram a escolher entre a academia e o mundo corporativo, eu fiquei a pensar, mas porquê que eu não posso ter as duas? É que eu gosto, estou a pensar até, não foi no quinto ano, não é? Mas muitas vezes no quinto ano confrontam-nos com as opções e nós pensamos, porquê que tem que ser um ou outro? E eu, sem saber, hoje sei que existe um modelo de carreira que é a carreira dual, que é quando nós podemos ter duas vidas profissionais, desde que não haja conflito de interesses, naturalmente. Portanto, quando nós podemos ter duas vidas profissionais, a verdade é que eu sempre senti isso, que é, eu adoro a academia, adoraria estar na academia, mas eu também gosto muito do chão de fábrica, da consultoria, e por isso, para mim, o meu grande sonho foi, e que fui concretizando, foi ter uma carreira dual, que hoje sei, conforme vos referi, que é um tipo de carreira que existe, que para mim era um sonho, para alguns de vós e algumas colegas minhas podia ser um pesadelo, não é? Pronto. E o primeiro ponto, quando falamos de carreiras, é este. O que é isto de realização? Se calhar a realização, para mim, é algo completamente diferente daquilo que é a pessoa que está ao meu lado. Hoje fala-se com abertura, não é? Quando eu acabei o meu curso, todos queriam ir para a Deloitte ou para a Accenture. Eu fui para a Deloitte, na altura, foi a minha primeira opção. Não se falava tanto sobre o que é que tu, à sério, gostarias de fazer, não é? Hoje há, felizmente, muito mais abertura para podermos falar, e eu converso com muitas pessoas, de muitos segmentos etários distintos, de diferentes até nacionalidades e backgrounds, e quando converso com eles percebo que, de facto, hoje há mais coragem para assumir que os percursos são singulares e que nem sempre podemos querer chegar a um diretor ou uma outra função, depende. Não é? Pronto. Nessas conversas, é curioso que, tipicamente, apesar das diferenças, há um denominador comum, que é as pessoas dizerem muitas vezes, a ver se isto funciona, que gostavam de ter mais tempo. Desculpem que a apresentação está em inglês, mas como eu vou citar alguns autores, quis ser rigorosa só por esse motivo. Mas dizia eu que grande parte das pessoas, independentemente desta diversidade de idade, de background, dizem eu gostava mesmo de ter mais tempo. Mais tempo para fazer mais coisa no meu trabalho, mais tempo para ter o meu projeto pessoal fora do meu trabalho, mais tempo ao desporto, não é? Muitos referem isso, mais tempo para estar com a família, mais tempo para não fazer nada. E como sabem, o ócio também é importante, não é? Pronto. Portanto, é curioso, porque muitas pessoas, repetidamente nos vários contextos que eu tenho, repetem isto, e eu tenho um segredo para vos contar. Na verdade, é um segredo que não é segredo, é a investigação que nos diz o quê? Que todos nós já recebemos esse presente. Não é? Todos nós, fruto da investigação, fruto da ciência, nós hoje ganhamos mais anos de vida. E agora estão a pensar, Maria Antónia, mas depois, se calhar, não é com qualidade. Não, mesmo com qualidade, a verdade é que nós hoje sabemos que, e somos então as gerações, tipo os meus alunos da FEU, que estão a terminar, esses estudantes já têm uma perspectiva de longevidade completamente distinta daquelas que as gerações anteriores tiveram. Portanto, o que alguns autores referem e sabem, isto é estatístico, é que nunca os europeus puderam usufruir de tantos anos a mais de vida com qualidade. Está bem? Na verdade, só um reparo, não é uma questão só dos países ditos desenvolvidos, ou só da Europa, é uma questão mundial. Mas aqui falamos particularmente da Europa e falaremos particularmente de Portugal. O que é que a Linda Grattan, recomendo-vos vivamente, no final até apresento um livro dela. A Linda Grattan é uma professora na London Business School, faz uma ótima dupla com o professor António Damasio, posso-vos dizer, portanto, o nosso português, o professor António Damasio, o que ela nos diz é que isto é um presente. Por isso é que, mais do que falar em envelhecimento da população, devemos falar em longevidade, não é? Portanto, é um presente que todos nós recebemos, independentemente de onde vivemos, da idade que temos esta expectativa de longevidade. E isto, como imaginam, tem imenso impacto quando estamos a falar de carreiras.
verdade? A forma como nós hoje devemos perspectivar as nossas carreiras, os nossos percursos, é muito diferente daquilo que era no passado. E por isso é que também se diz que uma carreira não é um sprint, uma carreira é uma maratona. Não é? E é dessa forma que nós temos que ver. Caso contrário, podemos encostar às boxes logo nos primeiros tempos. Está bem? E por isso é que nós hoje, quando eu falo com os meus jovens alunos da Faculdade de Engenharia, por exemplo, ou da Faculdade de Psicologia, é muito curioso nós colocarmos no lugar deles e perceber porque é que o conceito que eles têm de percurso ou de carreira é muito diferente daquilo que nós temos. Porque eles têm esta perspectiva do tempo. Portanto, na verdade, nós já ganhamos mais horas no nosso dia, mais dias na nossa semana, mais semanas nos nossos meses, mais anos na nossa vida, só que temos que garantir que também trazemos mais vida para os nossos dias. Está bem? Portanto, este é que é o desafio. Porque, ao contrário do que alguns pensam, é só no final. Não, não é só no final. Porque é que é no final? Vamos trazer, já temos essa perspectiva, portanto, vamos trazer para o nosso dia-a-dia. Isto faz com que a forma como nós hoje pensamos as nossas carreiras, os nossos percursos, de facto, como eu vos disse, pode e deve ser diferente, independentemente do segmento etário em que nos encontramos, pode e deve ser diferente daquilo que era no passado. Isto leva também a esta questão da longevidade. Eu tenho, quando faço trabalho com os meus alunos do ensino superior, pergunto-lhes, vocês sabem quantos dias é que vão trabalhar? Quantas horas? Eles começam, não quero fazer essas contas. Sabem pelo menos a idade da reforma? Sim, sabemos. Estamos a ficar mal dispostos. Na verdade, eles começam-se a colocar esta questão, e isto é independente do segmento etário, que é, será que eu estou a liderar a minha vida? E vocês dizem, é vida ou é carreira? Mas será que há carreira sem vida? Career design é life design. Quando nós tomamos decisões na nossa carreira, essas decisões têm impacto na nossa vida. E o contrário. Não é? As decisões da nossa vida têm impacto na nossa carreira. Por isso é que, por muito que nós confiemos no nosso líder, e tenho a certeza que muitos de vós confiam, ainda bem, eu também confiei muito nos líderes que tive. Por muito que gostem da organização onde estão, há temas que não podem delegar. E um deles é este, que é pensar no vosso percurso, pensar na vossa carreira, porque as decisões que tomarem a esse nível vai ter necessariamente impacto também na vossa vida. Tá bem? Por esses e outros motivos é que hoje se diz que as carreiras, e se calhar quem está aqui das organizações sabem que é uma dor de cabeça, não é? Eu também já estive do outro lado, sei que hoje, de facto, há aqui muitas dúvidas em torno dos modelos de carreiras, porque o que se diz é que vivemos um liminal moment. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os modelos de carreiras do passado já não parecem funcionar agora, mas ainda não sabemos bem como é que vai ser daqui para a frente. Portanto, o que é que sabemos? Sabemos, sim, que vão ser mais longos. Portanto, as carreiras vão ser, como eu vos disse, mais do que um sprint, vão ser uma maratona, não há dúvidas nenhumas. A União Europeia coloca os 70 anos, portanto, como objetivo. E também sabemos, para além disso, que nós também estamos diferentes. Não é? Nós hoje, em termos de carreiras e de percursos, nós hoje procuramos e valorizamos coisas diferentes. Falamos em flexibilidade. Eu, quando comecei a trabalhar há 27 anos, ninguém falava em flexibilidade. Não quer dizer que não pensássemos. Mas não era ponto da agenda, e hoje é. Falamos em equilíbrio e bem-estar, é? Porque nós sabemos que é uma maratona, então sabemos que ser profissional muitas vezes é ser um atleta de alta performance, portanto temos que estar bem, fisicamente, para aguentarmos esta maratona, e também se fala em sentido de propósito, que é, já que eu vou dedicar tantos dias, tantas horas da minha vida a trabalhar, quero saber qual é a pequena marca que eu vou deixar. Então hoje surgem na agenda temas completamente diferentes daquilo que era há uns anos atrás. Ainda bem. E já agora dizemos que não é só com os mais jovens. Não é? Nós hoje sabemos, e há muitos estudos que mostram, que os mais velhos, onde eu me insiro, também procuram a flexibilidade, sem dúvida alguma, o equilíbrio, bem-estar e sentido de propósito. Muitas vezes os motivos são diferentes. Portanto, dito isto, o que é que nós temos? Duas coisas a mudar. Temos, por um lado, a longevidade, não é? Que é uma oportunidade, é um presente, mas também temos nós que estamos diferentes. E já agora que vamos mudando ao longo da vida. Portanto, isto tudo junto faz com que hoje se fale, quando falamos de carreiras, em vidas mais longas, vidas com transições que alguns autores designam de turning points. Está bem? Turning points são momentos de bifurcação, momentos de mudança no nosso percurso, que podem ser desejados ou impostos. Desejados quando somos nós que queremos mudar. Não é? Tem tantos alunos de MBA que dizem, professora, quero fazer uma mudança, por exemplo. Então, é um turning point desejado ou imposto. Não é? Imposto pode ser uma doença, pode ser uma extinção de um posto de trabalho. Tantos motivos para. O que queremos dizer é que, independentemente do nosso segmento etário, a probabilidade de nos confrontarmos com o turning point é cada vez maior.
Portanto, as carreiras já não são como eram no passado. Isto é da Linda Gretchen. Ela diz que no passado as carreiras eram trifásicas. Primeiro estudávamos, depois trabalhávamos e depois reformávamos. Lembram-se? Seguidinho, 3 coisas, não é? Ainda há quem tenha este percurso e esteja muito feliz, muito realizado, nada a obstar. A verdade é que nós hoje sabemos que estas barreiras se quebraram, não é? Nós estudamos, trabalhamos, voltamos a estudar, estudamos e trabalhamos, reformamos e está a aumentar o número de europeus que continuam a trabalhar depois da idade da reforma, ainda que em moldes diferentes. E também não vamos discutir os motivos, não é? Pronto. Mas, sim, isto está a mudar. Portanto, hoje, aquela carreira trifásica é substituída por outras combinações. Dei-vos o exemplo do meu, que é uma carreira dual, em que eu tenho, de facto, 2 coisas que eu gosto muito, e isto é que é o meu sentido de realização, mas pode ser os voos de borboleta, por exemplo, em que eu estou na logística, a seguir quero experimentar a área de tecnologias de informação, vou para a comunicação, como a Ana, estou a pensar, e de repente vou para o yoga. Portanto, os movimentos deixam de ser em balística, deixam de ser lineares e assumem contornos diferentes, incluindo a reforma. Não é? Isto daria para falarmos sobre outra coisa, mas hoje cada vez mais se diz que não há reforma. A reforma em si, por si mesmo, é um turning point, que significa que temos que ajudar as pessoas a pensar o que é que vem a seguir. Não é? Portanto, what's next? Que é, o meu percurso é muito mais longo, a reforma está lá algures, cada vez mais tarde, não é? Está ali algures como um turning point e eu tenho que ajudar os meus colaboradores a pensar o que é que eles vão fazer, qual é que é a próxima etapa do seu percurso, assim que terminarem esse momento. Ponto importante, quando falamos em percursos, eu estou aqui a falar mais do foco no indivíduo, mas não posso deixar de lembrar, isto porque a minha área também é a área de trabalho, que quando falamos em carreiras temos que falar nas 2 dimensões. No indivíduo, sem dúvida alguma, portanto eu tenho que me preocupar no meu percurso. Eu próprio disse, não deleguem, não é possível delegar nas mãos de ninguém, do líder, da organização, porque é a nossa vida, não é? São decisões que têm impacto na nossa vida. Mas a organização, a empresa, a instituição, tem uma grande responsabilidade em criar o contexto para que as pessoas possam decidir. Há muitos estudos que mostram, por exemplo, que continuar a trabalhar depois da idade da reforma depende da forma como as pessoas foram tratadas durante o seu percurso. Okay? Há mesmo estudos que mostram que há preditores estatísticos que mostram que se a pessoa não for reconhecida durante o seu percurso, chega ao fim e nem sequer é uma opção, a reforma. Ela é quase imposta, não é? Pronto. Porquê? Porque a pessoa não se sente bem-vinda no local onde está. Portanto, só para vos deixar a mensagem que quando falamos estamos a falar de 2 dimensões, portanto, do próprio. As empresas têm que ser cada vez mais age-friendly, que é serem empresas para todas as idades. Lembrar que o colaborador deve fazer este exercício, mas não o faz sozinho. Mas naquilo que lhe compete, muito importante começar por primeiro pensar qual é a sua proposta de valor. Está bem? Que é, antes de eu olhar para o mercado, no sentido de dizer o que é que eu vou fazer a seguir, dentro da organização ou fora, qual é a minha proposta de valor? O que é que eu, à data de hoje, tenho que é meu, que é o meu espólio? E aqui, um pouco em contra a corrente, importantíssimo valorizar a experiência. Não é? Todos nós devemos olhar para a frente, mas tirando partido do nosso passado. É aquilo que alguns autores designam de dar um futuro ao nosso passado. Não é? E dar um futuro ao nosso passado é o quê? É eu pensar assim, à data de hoje, o primeiro passo é accept where you are. Onde é que eu estou? Não é? Só depois é que eu vou pensar futuro. E isso é responder às vezes a 3 perguntas, muito simples, que é o que é que eu sei fazer? Okay? O que é que eu gosto de fazer? Muitas vezes nós pensamos no que não gostamos, que é importante, mas o que é que eu gosto de fazer? Quais foram aquelas atividades que eu fiz que nem dei pelo tempo a passar? Não é? São as chamadas flow experiences. E, por último, o que é que me move? Já que vamos trabalhar tanto tempo, qual é a pequena marca que eu gostaria de deixar com o meu trabalho? Portanto, isto é a minha proposta de valor. É cada um de nós fazer este exercício, com mais ou menos ajuda, e só depois disso fazer accept where you are e então começar a pensar o futuro. Tá bem? Pensar o futuro não é tipo, eureka, já sei o que é que eu quero fazer, porque isso não vai acontecer, é muito provável. O que nós sabemos em termos de investigação é que passa muito pela prototipagem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que para eu não posso gostar daquilo que não conheço. Verdade? Se eu conhecer poucas coisas, a minha decisão vai ser neste perímetro. Se eu conhecer muitas áreas, vai aumentar muito a probabilidade de eu descobrir que há imensas coisas que eu gosto de fazer, que sou bom a fazer e que nem sequer sabia que existia. Portanto, esta prototipagem que vem da indústria, não é? É esta lógica de prototipar possíveis futuros, que é, eu não tenho que decidir já, até porque às vezes quando nos precipitamos há erros de casting, não é? Pronto, portanto, eu não tenho que decidir já, eu primeiro tenho que arregaçar as mangas e tenho que conhecer o que é que existe, ter curiosidade genuína para saber o que é que uns e outros andam a fazer. Porque isso vai me dar pistas para eu começar a pensar, cibersegurança? Se calhar é uma área que eu não conhecia, até gosto. Ou não. Cibersegurança nem pensar.
Estão a ver? Portanto, isto não se aplica só aos primeiros anos do nosso percurso, aplica-se à nossa vida, porque nós vamos ter a possibilidade de ter várias carreiras dentro de uma carreira. Portanto, e para fechar, de facto a carreira não é um sprint, é uma maratona, por isso temos que tratar com sustentabilidade, porque senão não vamos conseguir fazer de uma forma equilibrada. E fazer com sustentabilidade é a 2 níveis. Primeiro, nós pensarmos que vida é que nós podemos ter, que percurso é que nós podemos ter, que no fundo dê sentido à nossa existência, não é? Irmos pensando sobre isto. Mas também, não menos importante, lembrarmos que nós não estamos sozinhos. Nós pertencemos a um coletivo. E eu trabalho muito isto com os meus alunos, que é, pensem no vosso percurso, mas lembrem-se que estão num planeta com recursos limitados. Portanto, não absorvam para a vossa carreira todos os recursos disponíveis, porque não há carreiras num planeta morto, certo? Portanto, pondo os pés na terra, desenhar a vossa carreira tem que ser feito num coletivo, naquilo que se chama Career Community, que é como é que eu posso ajudar os outros, também eles, a terem acesso a um trabalho digno e aos recursos que necessitariam para fazer. Portanto, deixar do individualismo, ele está lá, a meritocracia também, mas ela é muito maior quando é expandida para estes coletivos. Portanto, conforme eu prometi no início, estamos mesmo, já sei que o tempo acabou, 2 livros que recomendo para quem tenha gosto, naturalmente. O primeiro da Linda Gretton, The New Long Life, e o segundo de um professor francês chamado Jean Guichard, fabuloso, que fala muito no poder de agir coletivo e na forma como ele é absolutamente compatível com a meritocracia e com os nossos objetivos individuais, para que no final possamos, perante esta pergunta, dizer sim, eu estou a liderar a minha vida, mas já agora a pensar nos outros e naqueles que estão à minha volta. Muito bem? Muito obrigada. Até breve. Obrigada.